Contrato milionário entre o Daerp e a empresa investigada pela Operação Sevandija deve passar agora para um outro nível de investigações. A CPI da Câmara apurou que recursos federais do PAC podem ter sido usados pelo Departamento de Água e Esgoto para outra finalidade. No documento do próprio Daerp, conseguido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, consta que recursos do PAC para ampliação do sistema de abastecimento de água em Ribeirão foram usados no aditivo de contrato entre a autarquia e a empresa Aegea, que já é alvo de suspeita de fraudes, como superfaturamento e pagamento de propina. 2 notas de empenho mostram que foram retirados mais de 9 milhões de reais da verba federal. Por isso a necessidade de oficiar o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Eu quero que o Ministério Público diga, há delinquência, há desvio nesses 9 milhões ou não. Temos todos os motivos do mundo para suspeitar desse contrato da Daerp-Aegea. Pelo documento, o uso do dinheiro federal na relação suspeita teve as assinaturas do ex-diretor técnico do Daerp, Luiz Alberto Mantilla Neto, e do ex-diretor da autarquia, Marco Antônio dos Santos, os 2 investigados pela Operação Sevandija. O que a CPI quer com isso? Que eu quero descobrir os métodos que foram usados para assaltar a nossa cidade. Quem são as pessoas que se envolveram nisso? Como conseguiram? Que métodos foram usados para que esse assalto fosse engendrado e perpetrado dentro do Daerp? Isso não pode mais acontecer em Ribeirão Preto. Se houve mesmo mau uso do dinheiro e desvios nesse esquema, sobram mais prejuízos para Ribeirão Preto. Porque se você faz todo um orçamento com a previsão de aplicação em determinadas áreas do município e na sua execução não ocorre como foi previsto, havendo uma aplicação em outros segmentos, isso pode causar um prejuízo para a sociedade. Tem um aspecto criminal que realmente pode penalizar os seus gestores. Com essa nova investigação, a Operação Sevandija, que até então caminha em âmbito estadual, pode ter desdobramento federal no mesmo nível da Lava Jato. Resta saber agora se os 9 milhões de reais retirados do PAC foram mesmo usados em serviços do Daerp tão questionados pela população, como os vazamentos de água, esgoto e principalmente os buracos nas ruas. A grande desconfiança ocorre porque grande parte do contrato de 68 milhões de reais entre o Daerp e a empresa Aegea está cercado de ilegalidades e até pagamento de propinas para o alto escalão do governo municipal, aponta a Operação Sevandija. Para o Ministério Público e a Polícia Federal, o ex-diretor técnico do Daerp, o Mantilla, foi colocado no cargo da autarquia para operar todo esse esquema. Nós estamos já de posse de documentos que nos permitem a convocação dessas autoridades que foram envolvidas, que criaram esse contrato, essa mega licitação superfaturada e direcionada a um grande grupo econômico. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. O Daerp informou que abriu uma sindicância para analisar o contrato com a Aegea de 68 milhões e o aditivo de 15 milhões. E que já foi concluída a primeira fase de levantamento de documentação, que foi encaminhada ao Tribunal de Contas, Polícia Federal, Ministério Público e Justiça. A autarquia disse que já notificou oficialmente a empresa sobre os valores encontrados e, se confirmadas irregularidades, irá pedir a rescisão do contrato e aplicar multa de 20% sobre o valor, o que garantirá o ressarcimento do que foi pago a mais, além de penalizar a empresa, impedindo-a de realizar novos contratos com o município. A Aegea Engenharia respondeu que todos os questionamentos feitos pelo Daerp foram esclarecidos e que desconhece irregularidades referentes ao contrato mantido com a autarquia. Reforçou ainda que acompanha as apurações e que está à disposição das autoridades. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Se o assunto é grave e merece bastante atenção. Aqui ao meu lado está o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, o que muda se o Tribunal de Contas da União e também o Ministério Público Federal entrarem na Operação Sevandija? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pulse. A princípio, e a boa notícia é que eu acredito que vai ter mais celeridade nas investigações, porque há muito tempo nós vemos o Ministério Público de Ribeirão Preto abrir investigações e não findá-las. Então, eu acredito que isso seja mais efetivo a nível federal. Em segundo caso, muda que o envolvimento
das pessoas que desviaram esses recursos ou possivelmente desviaram esses recursos passa a ser um crime tratado de forma federal, na Justiça Federal, onde a apuração é mais rápida e a penalidade mais rigorosa. Agora, Ribeirão tem importantes projetos envolvendo verbas do PAC 2. Se ficar constatado irregularidades neste contrato do DAERP, a cidade corre ainda mais riscos? Sim, corre o risco de perder mais verbas. Nós já temos 2 suspeitas em apuração, que é o caso do desvio de verbas da Stock Car, responsável é a prefeita municipal e o secretário do Turismo. Temos o caso que foi tratado pela imprensa como pernil de ouro, que usaram verbas federais para comprar carne a preço superfaturado. E temos mais esse agora. Então, assim, vai chegar num ponto que o governo federal deixa de dar verba para Ribeirão Preto, porque é uma cidade suspeita. Agora, quando o município recebe dinheiro do governo federal, a gente sabe que não é pouca coisa. Qualquer desvio em verbas do PAC prejudica mais do que apenas Ribeirão Preto? Prejudica um todo. A verba do PAC é uma verba da União. Então, é uma verba que poderia estar sendo bem usada para outros fins, para educação, para transporte, ou até mesmo aqui dentro da cidade, se bem gerida, é desviada por meia dúzia de corruptos, meia dúzia de pessoas mal intencionadas, né? Então, isso acaba prejudicando toda a federação, não só as pessoas de Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Já, Davi?